De volta com o Manhã no Ar, as principais notícias do dia e 11 homicídios violentos ocorreram entre ontem e hoje aqui no Amazonas. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a Thea Morel. Thea, entre esses casos, um bem violento chama a atenção, que é o caso da morte de um casal, dono de uma floricultura. Esse crime que aconteceu aqui na zona centro-sul da cidade, da capital, no bairro Parque das Laranjeiras. Exatamente, Adriane. Esse crime chama muita atenção até pelos detalhes que envolvem ele, os detalhes que as vítimas foram encontradas. A gente tem aí um crime que aconteceu numa floricultura um dia depois do Dia dos Namorados, na zona centro-sul de Manaus. Os donos da floricultura eram um casal, a mulher e o homem, que tinham esse comércio, tinham esse estabelecimento comercial há 12 anos. Eles foram identificados pela polícia como Maria Soliange Alves e Kazuyasu Takano. Os dois mantinham essa floricultura e o corpo deles foi encontrado por volta de 10 horas da manhã na floricultura, na área externa e com sinais de tortura, sinais de estrangulamento. A polícia não encontrou nenhuma evidência de que eles pudessem ter sido atingidos por facas ou por armas de fogo. A Soliange estava amarrada em uma árvore, estava com as mãos amarradas, os pés amarrados e tinha sinais de que havia morrido por estrangulamento, porque tinha também sinais pelo pescoço de que tinha sofrido uma violência muito grande. O corpo do Kazuyasu estava a 15 metros mais ou menos de distância no quintal de Bruços. Ele não estava amarrado, mas ele também tinha sinais de que havia sofrido uma violência muito grande por parte desses agressores. As investigações preliminares da polícia apontam que esse casal deve ter sido abordado por um grupo de pessoas. Eles não acreditam que uma única pessoa fosse capaz de cometer uma violência tão grande contra esse casal. E, portanto, a partir daí é que vai começar a investigação por parte da polícia. Esse crime chocou muito as pessoas. Se notou que o casal não estava aparecendo justamente porque a mãe, a Soliange, não foi buscar o filho na escola e, portanto, as próprias professoras procuraram a família, procuraram a polícia e foi quando o corpo deles foi encontrado na zona centro-sul de Manaus. Existem câmeras de segurança na área que também devem ajudar a investigação da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Adriane. Tá certo, Thea, muito obrigada pelas informações e a gente lamenta aí pela perda dessa família, uma morte muito violenta, assim como outras que aconteceram aqui no estado do Amazonas de ontem para hoje, Houve tiroteio na Compensa, mortes em Novo Airão, no Careiro, enfim, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre mais alguns casos da área policial. E a Justiça inicia hoje a audiência de instrução e julgamento do delegado Gustavo Sotero. Ele é acusado de matar o advogado Wilson Justo e ferir outras 3 pessoas durante uma briga em uma casa noturna. A audiência está marcada para as 9h30 da manhã, aqui na primeira vara do Tribunal do Júri, no Fórum Ministro Enoque Reis. Ao todo devem ser ouvidas 18 pessoas. A audiência de instrução e julgamento deve servir para a juíza do caso, Mirza Thelma de Oliveira, ouvir testemunhas e vítimas. O delegado Gustavo Sotero foi denunciado por homicídio qualificado por motivo fútil pela morte do advogado Wilson Justo. E também foi denunciado pela tentativa de homicídio contra outras 3 pessoas. A viúva do advogado, Fabiola Rodrigues Pinto Oliveira, e Maurício Carvalho Rocha, além de Yuri José Paiva Dácio de Souza. Essas 3 pessoas conseguiram sobreviver. O crime aconteceu no dia 25 de novembro do ano passado em uma casa noturna no São Jorge. O advogado Wilson Justo desferiu um soco no rosto do delegado, porque ele estaria paquerando a esposa do advogado naquela noite. Em seguida, Gustavo sacou a arma e disparou várias vezes contra o Wilson e acabou atingindo as outras 3 pessoas. Desde então, o delegado continua preso. A defesa dele sustenta que Gustavo agiu em legítima defesa. Vamos falar de coisa boa agora? Alunos de uma escola da rede pública aqui de Manaus estão experimentando um contato mais próximo com a arte através do projeto Leitores de Espetáculos Teatrais. A iniciativa, criada pela Escola de Artes e Turismo da UEA, leva os estudantes a enxergarem um teatro muito além do espetáculo. Olhinhos vidrados em cada cena.
Tô achando muito legal, que é uma coisa legal estar fazendo isso pra escola, assim, pra chamar a atenção do pessoal, assim, pra esses teatros, assim, de rua. Nessa história, um rei arrogante e autoritário entra em um embate com um mendigo. Um espetáculo que faz os alunos refletirem sobre poder e política. O Brecht, ele traz já essa ironia meio que predestinada no texto mesmo, né? Então, assim, o Brecht, ele é fenomenal nisso, porque ele está falando de política, que os textos dele são super atuais, e esse texto, assim, no ano que nós estamos, é fantástico, né? Que não só a garotada entende, né, como o público em geral, e é super bacana, por causa da atualidade que é o texto, desse escritor maravilhoso. O público, em geral, precisa muito do teatro, e eu sinto que gostam muito do teatro, então é uma coisa muito boa estar aqui fazendo isso hoje, e acho incrível, esse projeto tem abrido muitas portas, assim, pra gente. Aproximar o universo artístico dos alunos é uma missão abraçada pela professora Neila. Ela é vice-diretora da Escola de Artes e Turismo da UEA e toca há 5 anos o projeto Leitores de Espetáculos Teatrais, uma iniciativa criada para abrir as cortinas do teatro e mostrar que todos podem ter acesso à arte. De novo, incomodando os meus súditos com esse seu blá blá blá. A ideia é que eles aprendam a gostar porque conhecem. Eu não gosto daquilo que eu não conheço. Então eles vão conhecer, vão ficar mais íntimos. Por isso que a ideia é que seja um grupo que tenha disponibilidade de ficar um período aqui. Esse ficou a tarde toda, o outro ficou a manhã toda. Então eles convivem com os artistas, eles ficam de igual para igual. São pessoas experimentando, sentindo, né, e explorando essa linguagem. A proposta do projeto não é apenas trazer o espetáculo para a escola, mas também proporcionar momentos como esses, onde eles podem conversar com os atores e aprender mais sobre o teatro. Tudo que é novo, né, nos desperta. Não seria diferente com eles. Então, esses atores, né, que estão assim, interagindo com a nossa escola, está sendo assim, gratificante, né, para nós, professores, e também para eles, porque eles apenas assistem, ouvem falar, leem, mas assim, tendo essa interação, né, esse corpo a corpo, olho no olho, é bem mais interessante. A cada semestre, uma escola é escolhida para receber o projeto. E nessa vivência mais próxima, os alunos aprendem a enxergar o teatro muito além do espetáculo. E a Copa do Mundo da Rússia começa hoje. E uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo revelou que 24% das famílias brasileiras apresentam intenção de consumir itens relacionados ao Mundial. E aqui em Manaus não é diferente. Pelo menos 63% da população pretende gastar mais de R$300 com produtos verde e amarelos. O comércio se pintou de verde e amarelo. Nas vitrines, nas calçadas, só se vê as cores do Brasil. Tudo para atrair os torcedores apaixonados e confiantes no Hexa. Só para comprar a camisa do Brasil, porque está chegando, né, o dia do Brasil jogar, eu tenho que estar preparada para torcer pela nossa seleção, né? Aqui na rua Marechal Deodoro, no centro, conhecido bate-palmo, o que chama a atenção é a variedade de produtos, mas também o preço. Olha só, a camisa infantil do Brasil saindo por R$ 9,99. Já adulto, olha só, R$ 14,99. Eu vim com pouco dinheiro e já comprei. Esta loja, o estoque está cheio. Tem produto para decorar a casa e para enfeitar o corpo. Chapéus, tinta para cabelo e peruca de todo tipo. Pensa em crise, senão e preparar o piquenique para a família toda. Aí você chega aqui e fica doida, mano, com tanto opção que não falta. Esta edição do Mundial tem surpreendido os lojistas. Mesmo em tempo de economia fraca, o volume de vendas está bem acima do que era esperado. Nós apostamos na Copa. Nós começamos a comprar no início do ano, o país já estava em crise, mas nós sabíamos, nós apostamos que da necessidade desse momento econômico muito difícil, mas o torcedor, o povo precisava relaxar, precisava ter um momento de felicidade. E nós tínhamos certeza que seria na Copa. A bandeira do Brasil é um dos itens que tem maior saída, assim como as buzinas e os enfeites para o cabelo. Afinal, é preciso torcer com estilo.
A Keriane aproveitou para encher a cestinha. Bandeira, bola, até os enfeites de cabelo já. E torcer para o Brasil com estilo. Com certeza, né? A expectativa para os Jogos do Brasil se juntou ao clima de festa junina. Aí já viu, né? Os itens artesanais típicos dessa época ganharam as cores da seleção canarinho. E os produtos têm saído tanto que a loja também investiu em um setor só para a confecção de tiaras. A intenção é aproveitar o período para aumentar os lucros. E para quem achou que a crise ia desanimar o brasileiro, a dona Isolina está aí para provar o contrário. O Brasil mexe com a gente, meu senhor, mexe demais. Eu já saí dançando quando estou com o Brasil, eu quero dançar tudo, viu? É verdade, pode até não gostar de futebol, né? Mas quando começa a Copa do Mundo, todo mundo entra no clima. Lá em casa já tem bandeira, já tem camisa, já tem brinco, já tem muita coisa para acompanhar o Mundial. E hoje eu ganhei uma pulseira da minha diretora para já estar no clima do hexacampeonato, porque eu acredito. E se você ainda não comprou, dá tempo de comprar. A Copa começa hoje, mas o Brasil só joga no domingo. E a gente vai falar agora sobre o comércio, né? Para saber se vai funcionar em horários diferentes ou não. Afinal de contas, todo mundo quer acompanhar o Mundial e quem vai trazer essas informações para a gente é a Teia Morel. Olá, Teia, como é que o comércio vai funcionar em dias de jogos, já que a gente já sabe pelo menos os primeiros jogos em que o Brasil vai estar na disputa? Bem, Adriane, tem como consumir sim, mas precisa ficar atento aos horários do comércio, porque na verdade o Brasil inteiro para durante os jogos, né, da seleção brasileira. No dia 17, por exemplo, o jogo vai acontecer às 2 horas da tarde. Normalmente esse é o horário em que os shopping centers estão ficando mais cheios, em que as lojas costumam abrir, mas nesse domingo, dia 17, vai ser um pouquinho diferente, viu? As lojas vão abrir de 12 até 1h30 da tarde, aí elas vão fechar. E depois nos shopping centers elas só voltam a abrir novamente às 4 horas da tarde. Os funcionários vão ficar ali assistindo os jogos da seleção brasileira, o primeiro jogo, né, a estreia da seleção brasileira nesse Mundial. E aí eles voltam a trabalhar somente às 4 horas da tarde. Isso com algumas exceções, tem alguns restaurantes que vão fazer, na verdade, sessões de jogos, vão exibir, né, para que atrair os clientes e, portanto, nesses casos, o funcionamento vai estar acontecendo, mas sempre daquele jeito, né? Você sabe que todo mundo para, até o garçom, para dar uma olhadinha no desempenho da seleção. O centro da cidade, inclusive, deve funcionar somente até 1 hora da tarde, mas esse era o horário normal. E tem lojas, tem comércios que só vão abrir mesmo a partir de 4 horas da tarde. Então, se você estiver programando ir ao shopping ou fazer alguma coisa, pensa que tem jogo da seleção e que não é um bom dia não, viu? É bom dia só se você for lá para o fim da tarde, curtir um cinema ou, quem sabe, consumir alguma coisa. Na sexta-feira, no caso, no dia 22 de junho, a gente tem aí o funcionamento do comércio começando apenas a partir de 10h30 da manhã. Por quê? Porque o Jogo do Brasil é às 8 da manhã, de 8 até às 10, todo mundo vai estar acompanhando essa partida. E aí o comércio como um todo, tanto os shopping centers quanto até o centro da cidade, né? Aliás, o centro da cidade vai abrir inclusive mais tarde, viu? Os shopping centers que são acostumados a abrir às 10 vão abrir às 10h30 e o centro da cidade não funciona de manhã, só vai abrir a partir de 1 hora da tarde. Por isso, se você for fazer uma compra, só de tarde mesmo. E na quarta-feira, dia 27, quando o Jogo do Brasil também é 14 horas, a maioria dos estabelecimentos comerciais fecha, vai funcionar apenas esse horário que eu acabei de falar nos shopping centers, né? Esse horário aí que tem uma interrupção durante o Jogo do Brasil, algumas lojas só vão abrir a partir de 4 horas da tarde e o centro da cidade, no caso, na quarta-feira, fecha a partir de 14 horas, já não abre mais, a partir de 1 hora da tarde já não abre mais, não tem jeito. Na quarta-feira, dia 27, quem quiser acompanhar a partida da seleção brasileira, tira de campo aí o fato de você querer comprar alguma coisa, porque vai ser bem difícil só no shopping center e só lá para de noite. A gente lembra também que tanto o governo do estado quanto a prefeitura de Manaus, nos dias que seriam úteis, no caso na sexta e na quarta-feira, já decretaram ponto facultativo. Ou seja, só vai funcionar mesmo no âmbito municipal e estadual aqueles serviços essenciais. No caso, os serviços de segurança, os pronto-socorros, as maternidades, o SAMU, no caso do município, né, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então, só vai funcionar realmente o que for essencial. Se você tiver alguma coisa em um órgão público para resolver, esquece. Nos dias do Jogo do Brasil,
ponto facultativo que vai ser compensado em um outro momento, né, em um outro dia. Aí vai ser reorganizado pelas secretarias de administração, mas órgãos públicos não funcionam, só os serviços essenciais. É como se fosse um domingo, né, Adriane? Funcionar o serviço de emergência, por exemplo, na saúde. Então, se você tinha uma consulta programada, um agendamento em algum PAC, algum tipo de serviço, já reprograma, remarca, porque não vai dar para funcionar em dias de Copa do Mundo, seleção brasileira jogando, nessa esperança de hexacampeonato. Ninguém quer trabalhar. Eu estava verificando os horários, ainda bem que o jogo que vai cair na semana é depois do Manhã no Ar, né? A gente já vai poder conseguir acompanhar e torcer pelo Brasil. Agora, até você falou de compras, o pessoal ir para o comércio. Ainda há pouco a gente mostrou uma reportagem que a intenção do brasileiro é gastar mesmo com as compras. Aqui no Amazonas, a estimativa aí é de R$300, assim, pelo menos 60% da população deve gastar em torno de R$300 das famílias, né, com produtos verde e amarelos. Você já comprou alguma coisa, vai ser caracterizada? A intenção é gastar realmente, né, Adriane, mas não no dia do jogo. Olha, na verdade, eu tenho blusas, eu tenho uma blusa com meu nome desde a Copa passada, que é um xodozinho, então eu não gastei nada não. O que eu estou esperando ver é se a gente vai assistir os jogos de lá em casa, porque daí entra o setor de alimentos, né? No domingo, como é dia de folga, graças a Deus, tem o setor de alimentos, com certeza os supermercados devem estar lotados, mas se for para receber gente em casa, tem que comprar aquela comidinha, aquele tira-gosto, então é nisso aí que eu estou programando gastar os meus R$300 no comércio com a Copa, viu, Adriane? E Thea, você está otimista, né? Muita gente está naquele clima sério, depois do 7-1 fica nervoso. Eu particularmente estou nervosa com essa Copa do Mundo. E você tem algum palpite para a estreia do Brasil, que vai ser no domingo? Eu vou no básico, Adriane. Vamos chutar que vai ser 2-1. Se ganhar já está no lucro, né? Ali complicadinho, mas em relação à seleção eu estou otimista sim. Eu tenho ouvido muitas análises, visto muitas análises sobre a nossa seleção brasileira, e o que eu ouço sempre das pessoas que estão na Rússia, que estão próximas dos jogadores, é que essa seleção é uma seleção muito preparada, muito mais preparada do que a do Filipão, e portanto é uma seleção que tem muito mais chances, né? E a gente infelizmente ainda tem que engolir o 7-1, esse a gente não pode esquecer. O importante é cabeça erguida e pé no chão. Tem a Morel que viu o 7-1 ao vivo, né? Tava lá no Mineirão. Junto com a nossa diretora. Junto com a nossa diretora aqui do Manhã no Ar. Ela estava lá também no Mineirão com a gente. Foi uma decepção muito grande, mas jogo é jogo. Enfim, treino é treino, agora é para valer. Vamos superar isso. Muito obrigada, Thea. Ótimo dia para você. É da nossa terra, tá na nossa tela. Parintins da sua TV. E faltam 15 dias para o Festival Folclórico de Parintins. Um sorteio já definiu a ordem das apresentações de Garantido e Caprichoso. O sorteio aconteceu no Centro de Atendimento ao Turista. O bumbá que tirava a pedra maior tinha o poder de escolher a ordem de apresentação. Na primeira noite, foi o Garantido que tirou a pedra maior. Tirou a pedra de número 34. Presidente Fábio. 51. Garantido abre ou fecha a primeira noite? Fecha a primeira noite. Garantido então fecha a primeira noite do 53º Festival Folclórico de Parintins. Quem abre a segunda noite é o bumbá Garantido. E o Boi Caprichoso encerra a última noite de festival. A cada noite a gente tem uma estratégia, né? Então a gente tinha uma estratégia para abrir a primeira noite, tinha uma estratégia para fechar a primeira noite. Então assim, a gente está preparado para qualquer uma das 3 noites. Escolhemos exatamente o que nós havíamos planejado na comissão de arte. O Garantido já sai na frente, eu diria. A gente fica muito tranquilo agora, vamos desenvolver o trabalho, executar o que foi planejado, que nós possamos sair do bumbódromo vitoriosos. E está chegando a hora e a gente lembra que a cobertura completa do Festival Folclórico de Parintins você acompanha pela Rede Caldeirado de Comunicação. A transmissão ao vivo das apresentações de Garantido e Caprichoso nos dias 29 e 30 de junho e 1º de julho é aqui na tela da TV A Crítica, que também terá transmissão nacional pela TV Cultura. E o Manhã no Ar de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não esqueça que amanhã, sexta-feira, fim de semana chegando, a gente tem encontro marcado bem cedinho, a partir das 6 horas. E eu, claro, estou te esperando. Até lá. Tchau, tchau.